quantos por cento das pessoas realmente precisam tomar remédio, assim, estatisticamente falando, de exemplos? Se você for considerar, por exemplo, depressão, tem estudos que mostram que nós temos uma estatística aí em torno de 8%, 7%, 10%, alguns estudos chegando a 12% da população que vai ter depressão ao longo da sua vida. Então seria esse número, né? Se a gente falar da depressão, a ansiedade tem um número dela. Porém, olha que interessante, vamos pegar 10% de depressão. Somos 300 milhões de brasileiros, nós estamos falando de 30 milhões que precisariam tomar um remédio. Porém, dentro do próprio quadro depressivo, nós temos uma depressão leve, moderada e grave. A depressão ela é classificada em termos de gravidade. E aí vai depender da intensidade dos sintomas, aquilo que a gente estava falando aqui do suicídio. Por evidência científica, isso já é consenso, que a depressão leve, teoricamente, não precisa de remédio. Ela poderia ser tratada por psicoterapia, por mudança de estilo de vida. A depressão de moderada para grave, essa a gente precisa medicar para intervir na doença. Eu digo assim, quantas pessoas hoje estão medicadas, só que não precisariam estar medicadas? De acordo com o estudo dessa colega de São Paulo, 68%. 68%. E quais são as consequências de pessoas estarem medicadas sem precisar? Elas causam outras coisas ruins na sociedade? Além dos efeitos colaterais do remédio, que ela não precisaria ter. Então, os remédios psiquiátricos, eles não são isentos de efeitos colaterais. Então, nós estamos falando de diminuição de libido, nós estamos falando de alteração de peso, de sono, nós estamos falando de alterações gastrointestinais. Além desses sintomas físicos causados pelos efeitos colaterais dos remédios, entra um aspecto filosófico que eu vou falar aqui agora contigo. Eu não tenho dúvida que o uso abusivo de psicotrópicos está impedindo o amadurecimento das pessoas. Pela simples razão que é no problema, que é enfrentando a resistência, que eu amadureço. Quando eu me anestesio diante de um problema da vida, eu estou impedindo o meu crescimento. Eu estou impedindo o meu amadurecimento. Porque eu estou anestesiado. Porque eu não estou sentindo o que eu deveria sentir. Então eu não tenho dúvida, e aí eu estou falando do ponto de vista filosófico da questão, que esse uso abusivo de psicotrópicos está produzindo uma sociedade imatura, com dificuldade de fazer boas escolhas, com dificuldade de vencer as suas questões na vida. Por quê? E aí eu dou um exemplo de uma paciente que foi casada e ela me procurou para ilustrar exatamente essa sua pergunta. Ela me procurou e durante a entrevista eu percebi que muito daquilo que ela estava sentindo, que ela estava se queixando de depressão, essas coisas, vinha de um relacionamento abusivo. De 20 anos. E eu falei assim, a senhora vive esse relacionamento abusivo há 20 anos? Não, mas doutor, eu não vim aqui por causa falar desse relacionamento, não. Eu vim aqui porque eu tô mal, tô depressiva e eu queria uma ajuda do senhor, um remédio. Olha só, não foi nem para falar do relacionamento. É durante a investigação que eu percebi. Aí eu falei assim para ela, olha, a senhora me desculpa, mas eu não posso lhe ajudar. Ela regalou o olho assim para mim. Eu falei, como assim? Eu falei, veja bem, se eu falar que a senhora tem depressão e dar um remédio para a senhora, eu vou tirar a sua dor e eu te dou mais 20 anos de relacionamento abusivo. Porque a única coisa capaz de mudar a sua vida hoje é a sua dor. Ela é o motor da transformação que você precisa ter. O seu desconforto emocional é que está te acordando de madrugada para fazer você pensar, para você fazer uma escolha. É a dor que nos impulsiona para frente. Se eu tiro a sua dor, eu tiro a única oportunidade que você tem para mudar. E te dou mais 20 anos de inferno, de relacionamento ruim. O que era esse relacionamento ruim? O que o cara fazia? Um abuso psicológico dela. Essa mulher não tinha nem autoestima mais. Não era nem mais baixa autoestima, era ausência de autoestima. Chamava ela de boa, de incompetente. O que você está fazendo aqui? Não sou eu que mantenho essa casa. Acabava com a autoestima desta mulher. Aquele cara ainda muito machista, daquela cultura ainda muito machista, né? E que tinha essa relação dentro de casa.
E isso era a causa do sofrimento e da dor dela. Só que ao invés dela procurar atuar na causa, ela queria se anestesiar para dar conta de viver isto. Então é por isso que eu conto esse caso, para responder a sua pergunta. O que isso está causando na sociedade? Está causando com que pessoas mantenham suas vidas ruins do jeito que estão. Está causando que a sociedade não muda porque nós estamos anestesiados e mantendo ela do jeito que está. Zumbificando, né, as pessoas. Nós estamos assim. As pessoas são verdadeiros zumbis, se mantendo nas situações que deveriam ser mudadas há muito tempo. O mundo não era para estar assim hoje, se 68% das pessoas não estivessem anestesiados. Um exemplo que eu te dou. Lá no Distrito Federal, em Brasília, 30%, 40% dos professores da rede pública tomam remédio para dar conta de viver num sistema perverso educacional. Perverso porque eu falo que é um sistema falido, esse sistema de educação atual. Onde eu coloco uma criança 50 minutos assistindo uma aula enfadonha e a gente chama essas crianças de TDAH, os professores sofrem, os pais sofrem, as crianças sofrem. Gente, tá tudo errado. O sistema educacional tá errado. Aí o que eu faço? Eu medico a criança para ela ficar 50 minutos assistindo a aula, eu medico o professor para ele conseguir dar aula e medico o pai. Fica todo o sistema anestesiado para manter um sistema que já era para ter mudado há muito tempo. Vamos tirar o remédio de todo mundo? E aí? Caos. Caos. Mas precisamos de caos. Toda a transformação social passou por caos. O uso abusivo de psicotrópicos não estão deixando os sistemas irem para o caos. Porque nós estamos conseguindo manter os sistemas doentes via anestesia emocional. E nada muda. E nada muda. E esse uso irrestrito restrito não, esse uso abusivo de remédios, ele também pode causar a doença? Uma pessoa que não teria depressão, que era só resolver um problema, acabou tomando por tanto tempo, ficou tão anestesiada, e daqui a pouco desenvolveu um problema mental de verdade. Que não Cara, teria. depende do remédio. O antidepressivo não, ele não causaria uma depressão por você usar ele desnecessariamente. Mas os psicoestimulantes sim. Aqui em São Paulo, nós temos uma febre. Eu trabalho muito no ambiente corporativo aqui em São Paulo, de uso de psicoestimulantes para produzir. Ritalina, metilfenidato, Concerta. Os advogados usam muito, os executivos usam muito para produzir. Ok? Eles não têm diagnóstico de TDAH. Eles usam aquela pílula como uma pílula de inteligência, como uma pílula de aumentar a performance. Que também é um mito. Como se fosse um café, né? Como se fosse um café, um energético, alguma coisa assim. Só que muito mais forte. E esses remédios, quando usados desnecessariamente por um longo prazo, quando ele retira, pode provocar uma depressão, pode provocar uma depressão. Aí sim ele pode adoecer. Pode estar crise de pânico. Então, nesse contexto, sim, o uso inadequado, abusivo, sem critério, de algumas classes medicamentosas, como psicoestimulantes, pode provocar diagnósticos lá na frente, sim, com certeza. E a partir daí, mais remédio. Mais remédio. E mais dinheiro pros caras lá. Mais dinheiro. São bilhões que essa indústria gere, isso é né? trilhão. Eu digo que hoje nós temos uma indústria se comunicando com a outra de uma forma muito eficiente, que é a indústria alimentícia jogando para a indústria farmacêutica. É um jogando a bolinha pro outro. Porque assim, a gente come muito mal. Então, é a Nestlé jogando pra Pfizer, entendeu? É o açúcar jogando lá pro remédio da diabetes. O fast food. O fast food lá pro remédio da pressão alta. Isso. Entendeu? Então, são duas indústrias que batem uma bola, cara, sensacional no meio de campo. Então, eles estão felizes da vida e eu costumo dizer que se o Fernandinho Beiramar soubesse disso, tudo que eu sei, ele jamais ia vender cocaína, cara. Ele ia abrir uma indústria de açúcar, de doce. Isso. É muito melhor, cara. Ou de remédio. É muito melhor. Um dos dois.